Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais essa oportunidade que nos concede o Senhor de estarmos mais uma vez em Sua maravilhosa presença, aqui nessa parceria, e dando continuidade à série de estudos em se tratando da temática da pneumatologia. Hoje, o nosso estudo se centra sobre os dons do Espírito Santo. E quando nós falamos de dons do Espírito Santo, nós temos classes de dons que são manifestas. A primeira classe de dom que nós temos são dons naturais. Dons naturais são dons que o Senhor concedeu a toda a sua criação, abençoando assim toda a sua criação, seja crente ou descrente, independente de credo religioso, cada pessoa que é criada pelo Eterno, né? Essas pessoas em si, elas têm um talento nato, elas têm um dom específico. Uns têm uma desenvoltura de uma forma, o outro tem a desenvoltura de outra, mas são dons concedidos pelo Senhor. Então, aí nós temos os dons naturais, que é concedido ao homem natural. O homem natural, ao longo da sua vida, reconhece ser Jesus o Salvador do universo e vai entregar a sua vida a Jesus. Quando ele entrega a sua vida a Jesus, ele passa a ter a sua espiritualidade ressurreta, e nessa espiritualidade que agora é ressurreta, ele vai receber dons espirituais. E essa pessoa continua dentro do contexto do evangelho, trabalhando no evangelho, e Deus vai conceder a ele dons ministeriais. Então, nós temos aí dons naturais, dons espirituais e dons que são ministeriais, ok? Então, nós temos aí essas classes de dons, e isso em se tratando em um contexto antropológico completo, tá? Então, nós vamos ler aqui a nossa literatura, que diz o seguinte: existem muitos dons e nenhuma lista visa ser exaustiva. 21 deles são listados no Novo Testamento. Todos são complementares entre si, nenhum é complemento entre si mesmo. Ou seja, nenhum se autocomplementa, mas um é complementado pelo outro. Por exemplo, todos os dons, em Romanos, no capítulo de número 12, e o verso de número 6 a 8, nós vamos ler, Romanos 12, 6 a 8. Abram aí as vossas Bíblias. Romanos 12, 6 ao 8. Então, diz o seguinte: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a porção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere em fazer. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com inteligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, aqui nós temos, em primeira instância, essa seção paulina aqui, de Romanos, no capítulo 12, que vai versar aqui sobre os dons e a sua dedicação no uso desses dons. Podem ser proveitosamente aplicados a uma situação de aconselhamento. O dom de contribuir pode manifestar-se como misericórdia, socorro, exortação ou mesmo o martírio. Alguns dons são facilmente identificados: as línguas e a interpretação, as curas e as maravilhas. Outros dons, porém, como a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento de espíritos e a profecia,
talvez exijam um exame mais cuidadoso antes de serem assim identificados. O fato de nenhuma pessoa ser autossuficiente leva à independência. Cada crente é um membro do corpo de Cristo e cada membro precisa dos demais. Juntos podem fazer o que o indivíduo sozinho jamais conseguiria. Mesmo quando as pessoas manifestam os mesmos dons, fazem-no de modo diferente e, como resultados diferentes, ninguém individualmente possui um dom na sua manifestação total. É necessária a participação de todos. Aqui nós temos justamente essa sinopse a respeito dos dons, de forma sintética aqui. Nós temos já o compreendimento que o dom não visa elitizar ninguém. O dom não é para tornar ninguém autossuficiente ou poderoso em si mesmo. Eu, particularmente, conheci um pastor que tinha o dom de cura. Ele orava e as pessoas eram curadas, né, segundo a vontade de Deus, manifestando-se assim o dom celestial. Porém, ele próprio morreu de enfermidade. E nisso nós vemos a dependência que nós temos uns dos outros. Ou seja, não é porque uma pessoa ela tem o dom de curar que todas as pessoas que ela orar serão curadas, ou que ela mesma não fique enferma. Porque o dom é para qualificar e categorizar a glória de Deus na esfera humana. E aí a necessidade que nós temos uns dos outros. Ou seja, nós precisamos uns dos outros. No texto de 1 aos Coríntios, no capítulo de número 14, verso de número 26, vai dizer o seguinte: ó, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, e este traz revelação, aquele outro a língua, e ainda outro a interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Ou seja tudo feito para o crescimento, a fundamentação de cada crente. Ou seja, nós somos membros uns dos outros e nós exortamos uns aos outros, nós confortamos uns aos outros, nós precisamos ouvir uns aos outros. Então, em primeira instância, o dom, ele visa esse pensamento. Ele visa trazer a necessidade que nós temos uns dos outros. E essa é uma problemática latente nos nossos dias, porque nós vemos as pessoas que às vezes têm o dom da manifestação de Deus e essa pessoa se julga autossuficiente, ele é elitizado por ele mesmo, ele acha que ele está num patamar de inerrância e de autossuficiência. Ele não erra e ele não precisa de ninguém. E todos precisam dele. Isso é um perigo muito grande, porque dentro desse perigo, nós somos levados ao orgulho, e esse orgulho é muito perigoso porque nós estamos orgulhando-nos não de algo que é propriamente nosso, mas algo que é de Deus. E o dom de Deus não é para auto-orgulho, o dom de Deus é para levar a glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus. Então, o dom que eu possuo da parte de Deus, eu tenho que levar o nome de Deus a ser glorificado e não o meu próprio nome. O meu nome tem que desaparecer e o do Senhor tem que aparecer. Convém que eu diminua e que ele cresça, como disse João Batista. A diversidade de ministérios. Paulo é extremamente prático.
Na questão dos dons do Espírito Santo, nada indica seja mera teoria. A maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 de Coríntios, capítulo de número 12, verso 8 a 10, em 3 categorias, sendo elas revelação, poder e expressão ou elocução. Com 3 categorias, nós temos aqui 3 dons em cada uma delas, né? Sendo a manifestação ali de Coríntios 12, nós temos ali 9 dons do Espírito manifestado ali na fala paulina. E na fala paulina nós temos ali esses 12 dons, aliás, 9 dons, né, em Coríntios 12, e são divididos aqui em 3 classificações, né? Dentro dessas 3 classificações, nós temos justamente esses dons da revelação, do poder e da elocução. Dentro da revelação dos dons, dos dons de revelação, melhor dizendo, nós vamos ter aí subdividido a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. Então, aqui nós temos esses dons que vão atuar aqui dentro do sentido revelativo. No sentido de poderio, nós temos o dom da fé, o dom de curar e a operação de milagres. Dentro dos dons de elocução, nós temos a profecia, variedade de línguas e a interpretação das línguas. Então, nós vamos discorrer um pouco acerca dessa temática para trazer aí um melhor compreendimento acerca dos dons espirituais, tá? Nunca confundindo dom espiritual com dom natural e com dom ministerial. Então, nosso pensamento aqui, nós estamos envoltos ao dom de os dons espirituais, ok? Dentro dessa tríplice divisão, pode ser confirmada dividindo-se em 1 de Coríntios 14, em parágrafos. Note-se que Paulo acrescenta uma nova categoria em 1 de Coríntios 14, do 20 ao 25. Então, aqui do 20 ao 25 de 1 aos Coríntios, vamos lá. Nós temos aqui o seguinte: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens, amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal para os crentes, para os não crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem, para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem em falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornaram-se semelhantes e manifestos os segredos do coração. Assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Ou seja, aqui nós temos essa manifestação e o uso correto dentro do sentido dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles são para trazer edificação, eles são para trazer crescimento, eles são para agregar. Um dom que ele é utilizado
e manifesto a uma pessoa específica, se a pessoa não compreende o que está sendo manifesto, então essa pessoa ela vai ficar confundida. Ela não consegue compreender o que é que está acontecendo no âmbito da reunião. Então ela fica confundida, não sabendo o que está acontecendo. E os dons não são para trazerem confusão, mas sim para levarem o nome do eterno Deus a ser propagado. Então, isso é muito importante, que os dons são sinais para os incrédulos. Por outro lado, existem outros teólogos que classificam os dons da seguinte maneira: dons de elocução, que dentro desse sentido nós temos o exprimir oralmente. Dentro desse contexto, nós temos profecia, variedade de língua e interpretação das línguas, dons de locução, ou seja, de fala, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernir espíritos, dons de poder, fé, cura e operação de milagres. A outra subdivisão nós temos dom de ensino, que é dom da palavra da sabedoria, do conhecimento, dom do ministério, dom fé, dom de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, dom de adoração, variedade de línguas e a interpretação delas. Ok? O ponto que nós vamos tratar aqui, dentro da nossa temática aqui, são dons de elocução, sendo eles profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas, dons de locução, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos, e dons de poder, que é fé, cura e operação de maravilhas. Dentro da palavra da sabedoria, composta ali em 1 de Coríntios, capítulo 12, verso 8, a pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Dentro desse contexto da palavra da sabedoria, né, nós temos aqui da palavra sabedoria do grego sofia, né, nós temos uma mensagem profunda dos mistérios divinos, né, que nós vamos categorizar aqui justamente na tomada de decisões dentro de um conhecimento profundo. Dentro dessa palavra da sabedoria, nós temos aqui essa subdivisão que ela vai categorizar dentro da palavra essa sabedoria, ou seja, a ciência adequada de Deus, a sofia de Deus sobre as nossas vidas, para a tomada de decisões que são pontos culminantes na nossa vida. A palavra da sabedoria, ela vai trazer algo profundo do nosso coração, ao nosso coração, que veio do coração de Deus. Então, diretamente, uma sabedoria que é ligada do eterno a nós, né? Assim como era lá no Gênesis, quando Adão estava lá no Jardim do Éden, e o Adão parecia ser alguém muito inteligente, porque o Senhor manda que ele nomeie os animais, e o Adão nomeava. Só que o Adão, a mente do Adão, era ligada à mente de Deus, porque o Adão não tinha cometido pecado, e não tendo cometido pecado, ele estava ligado ao Eterno. Então, o Eterno pensava, e a mente do Eterno transmitia a mente do Adão, e o Adão pronunciava. Ou seja, a profundidade dos mistérios de Deus sendo manifesto dentro da sabedoria humana. Ok? A palavra do conhecimento, nós temos o seguinte, o conhecimento aqui do grego, nós temos a palavra gnose, né, que essa palavra é o fato de conhecer de forma abrangente. Então, aqui nós temos como um dom de mestre, né, dentro da palavra do conhecimento, que é o profundo conhecimento desses mistérios revelados de Deus. A palavra da sabedoria são a revelação dos mistérios ocultos,
E a palavra do conhecimento é aquilo que Deus já revelou, e o Senhor vai trazer luz sobre aquilo que já está revelado, né? Então, aqui nós temos justamente a ciência de Deus, que vai tratar sobre a natureza, né? De forma muito particular dentro desse contexto da natureza humana. Ou seja, Deus ele dá um profundo parecer acerca daquilo que está sendo manifesto no texto revelado da parte de Deus, para que o homem ele tenha um compreendimento linear, né? E isso nós categorizamos que a Bíblia em si, ela não é diversas coisas, ela é uma única coisa, só que em diversos momentos. Ou seja, a Bíblia ela vem em um sentido linear do Gênesis a Apocalipse, que é a história da humanidade, e ela não traz em si choque, ou seja, ela fala em todos os momentos de uma coisa só, porém com homens diferentes ao longo do tempo. Se hoje nós estivéssemos envoltos, nós não tivéssemos aí fechado o cânon bíblico, nós estaríamos dentro do conceito histórico, né? Estava sendo descrita aí as nossas histórias, né? Muito embora nós estamos aí no intermédio, né, da igreja, aonde a história deixou de ser contada, né? Nós vamos ter aí a história sendo contada ali com o término nas epístolas joaninas, e depois nós temos aí esse período da igreja, de lá para cá, para dar continuidade depois com o Apocalipse. Então, nós estaríamos entre as epístolas joaninas, que são as últimas epístolas a serem escritas, e o livro do Apocalipse. Nós estaríamos nesse intermédio, nesse meio aí, né? Então, essa palavra do conhecimento vai fazer com que nós venhamos a compreender as histórias manifestas por Deus, descritas por Deus, inspiradas pelo Espírito Santo e copistas divinos escreveram, vai manifestar a profundidade desses mistérios de Deus, ou seja, fazer com que nós tenhamos esse compreendimento. Então, seria categorizado aqui como o dom de mestre, ok? Discernir espíritos. E aqui, o último dos dons de revelação. Discernir espíritos, nós temos aqui a palavra grega diacrisis, né? Ou seja, a habilidade de julgamento, a capacitação de olhar e compreender qual que é a fonte que está saindo tal espírito, né? Tendo em vista que cada um dos seres humanos, eles são constantes de um espírito, o espírito, alma e corpo, né? Então, nós temos o nosso espírito particular, e existe o espírito divino, e existe o espírito maligno, né? Então, nós temos aí três fontes. Nós temos espírito humano, espírito divino e espírito maligno. Então, tudo aquilo que é manifesto por intermédio da fala, essa fala, ela vai designar algum desses pontos. Ou da parte de Deus, ou da parte humana, ou da parte maligna. Então, no dom do discernimento de espíritos, é distinguir aquilo que é o certo do errado, para então trazer aí um compreendimento para não se ser enganado. Então, o dom de discernir espíritos é a capacidade, a capacitação, a habilidade de julgamento para compreender qual que é a fonte que está manifestando o espírito, né? Então, esse dom do discernimento de espíritos, ele é um dom extremamente urgente, odiernamente falando, porque essa urgência, ela, na nossa atualidade, a coisa está tão feia que o homem ele tem se tornado cada vez mais carnal. E tornando-se cada vez mais carnal,
a sua espiritualidade, ela fica vulnerável. Então, o espírito humano, ele se deixa ser levado facilmente por outro espírito, né? Então, parecendo ser espírito de Deus, mas sendo um espírito maligno, o espírito humano ele é movido. Por isso, o compreendimento, a urgência de se conhecer as Sagradas Escrituras dentro do seu sentido linear, veja aqui que nós estamos atrelados, o dom de conhecimento com o dom de discernir espíritos, porque esse diagnóstico ele vai ser feito justamente dentro do sentido das Escrituras. Esses dias falava eu sobre a escola de profetas fundamentada por Samuel, falava disso na turma, na sala de aula, e essa escola de profetas fundamentada por Samuel não se aprendia a profetizar. Na escola de profetas fundamentada por Samuel, se aprendia a tragar das Escrituras, ou seja, a lei de Moisés e os livros que se vieram em subsequência. A saber, nós temos lá o livro de Josué, o livro de Juízes e o livro de Ruth. Então, esses livros, eles eram estudados e compreendido qual que era o sentido do Eterno. Então, a partir daí, daquilo que o Eterno tinha proposto, tendo em vista que o Pentateuco, ele é o norte para toda a Bíblia. Toda a Bíblia se cumpre no Pentateuco. Então, nós vamos encontrar o livro de Josué, o Senhor falando com ele que é para ele meditar na lei de Moisés. Nós vamos encontrar o livro de Juízes, que o povo desobedece a Deus mediante a lei de Moisés, então tem os seus altos e baixos. O livro de Ruth, nós temos a mesma menção lá, em se tratando do marido de Noemi. Quando se entra dentro do período de primeiro e segundo livro de Samuel, nós temos a mesma temática, ou seja, o abandono das Sagradas Escrituras. Quando se advém o conceito dos profetas, os profetas vão vir também dentro da mesma linhagem. Ou seja, eles vêm profetizando dentro do contexto da Torá para trazer o povo de volta àquilo que eles deixaram. Nós adentramos no Novo Testamento e Jesus vai dizer: tudo isso é para que se cumpra o que de mim foi dito, nos escritos na lei e nos profetas. Ou seja, Jesus ele não veio para descumprir a lei, mas para cumpri-la. Jesus está em perfeita harmonia com o ensino do Pentateuco. Então, todo o abandono do Pentateuco, nós vamos culminar lá em Apocalipse. Então, nós temos a Bíblia inteira falando do sentido do Pentateuco. E isso é o ponto importante que nós temos. Se nós não compreendermos, nós vamos entrar em erroneidade. Então, qualquer um pode vir se apresentar diante de nós, falar quem é Deus que está usando, mas ele tem que ter uma mensagem que tem coerência com as Sagradas Escrituras, porque, como disse, ela é um sentido linear, ou seja, é uma única linha. Não tem 2, 3, 4, 5 linhas, né? Ou seja, é uma história só, propondo o homem que caiu e o seu regresso à comunhão de volta ao Eterno. Segunda classe de dons, dons de poder. Nessa classificação, eu vou ler para vocês aqui o que versa aqui a nossa literatura, mas acho que a nossa literatura aqui está descrito de forma aleatória. Então, não vou discorrer aqui da forma que está, mas nós vamos discorrendo aqui dentro dessa subdivisão, ok? Os dons de poder. Na qualificação de dons de poder, nós temos aqui justamente, em primeira instância, o dom da fé. O dom da fé aqui, nós temos o poder miraculoso, né? Nós temos a palavra dunamis, né? Que vai caracterizar aquele poder que é transcendente, né? Não é o poder representativo de exousia, mas o poder extraordinariamente
miraculoso de dunamis, né? Então, aqui nós vamos ter, em primeira instância, a fé transcendente de forma sobrenatural, né? Ou seja, é uma fé milagrosa, é uma fé que não é adquirida, é uma fé que ela é manifesta de cima para baixo e não de baixo para cima, tendo em vista que a fé em si, todo ser humano nasceu com fé, todos têm fé. Só que com o passar do tempo e as coisas, experiências naturais humanas que nós vamos tendo, essa fé ela vai ficando suprimida como se fosse entulhada. Um monte de coisa é jogado em cima dela, então essa fé ela é suprimida. Quando então nós vamos à igreja, nós ouvimos a palavra de Deus, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Quando nós vamos à igreja, nós não aprendemos a ter fé a partir daí. A nossa fé já está lá dentro, que ela nasceu juntamente conosco, porque o Eterno, ao nos criar, já nos criou dessa forma. E ao ouvir a palavra ela começa a fazer uma limpeza na vida do ouvinte. Então, esse entulho que está tampando a fé, que está sufocando a fé, esse entulho ele vai sendo removido e a fé começa a aparecer. Essa é uma fé natural. Mas esse dom de poder é uma fé extraordinária, não é de baixo para cima, ela é de cima para baixo. Ou seja, é uma crença totalmente diferente, é uma fé que é milagrosa. Ou seja, ela vai atuar em um sentido totalmente divergente. Ela não é uma crença comum, mas é um agente motivador daquilo que vai acontecer. Ou seja, esse agente motivador, ele provoca no mundo espiritual a habilidade de se acontecer aquilo que se precisa. Então, aqui, essa fé como dom de poder, ou seja, como um dom explosivo, de efeitos miraculoso, aquilo que é fora da naturalidade, né? Não é uma fé dentro da proposta da palavra pistes do grego, mas uma fé dentro do contexto hebraico de emuná, ou seja, a fé que vai rumo àquilo que é totalmente transcendente. Ou seja, ele acredita para ter o milagre. É uma fé que vai provocar o milagre. Não é uma fé que espera o milagre, mas uma fé que provoca o milagre a estar acontecendo, ok? Dom de curar. Dom de curar, nós temos aí a palavra yama, que nós temos aí dentro desse contexto uma cura de qualquer enfermidade. Ou seja, qualquer tipo de enfermidade que se tenha, dentro desse contexto do dom de curar, e isso é muito importante que esses dons que são manifestos da parte de Deus, eles não são dons que você tem uma habilidade de usar quando você quer usar. Você não olha para uma pessoa e ela está doente, você vai lá e se compadece dela e Deus vai fazer. Não. Toda a manifestação do dom é em coerência com a vontade de Deus. Então, nós temos, por exemplo, Jesus, que no seu tempo existiam muitos cegos, existiam muitos coxos, existiam muitos leprosos, mas Jesus não curou a todos. Jesus curou apenas a alguns para a manifestação da glória de Deus, né? Ou seja, muitas e muitas vezes vocês já devem ter presenciado que em atitude de oração aconteceu aquilo que foi pedido na oração. A cura foi manifesta, mas em muitas das vezes também não aconteceu. Então, alguns acabam até se frustrando por não compreenderem que o dom ele trabalha em coerência com a vontade do Eterno e não meramente com a vontade humana. A vontade humana, ela é um agente motivador, sim. Ela precisa estar em plena comunhão com o Eterno, né? Ou seja, a partir da esfera humana,
nós temos a manifestação da glória de Deus, né? Como o próprio Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus, né? Então, nós temos aí esse compreendimento do dom de cura em si, ele vai atuar em toda e qualquer enfermidade, tá? E, em terceira instância, nós temos aqui, dentro do dom de poder, nós temos a operação de milagres. A operação de milagres é o dom de maravilhas, né? Que é energema, que é justamente energema dunamis, o poder miraculoso, o poder de energia, energizador, ou seja, que vai fazer aquilo que é impossível. Então, o dom de maravilhas é um dom de cura? Sim. Só que ele é muito além do dom de cura. Ele vai, de uma forma totalmente extraordinária. Por exemplo, quando a gente pega ali o cego do tanque de Siloé, que Jesus encontra-se com ele, Jesus cospe no chão, faz lodo e unta os olhos do rapaz e manda que ele vá até o tanque de Siloé e se lave. Aquele cego, ele era um cego de nascença. Aquele cego, ele nasceu, segundo a tradição, ele nasceu sem órbitas oculares. Ele não tinha olhos. Então, ele nunca poderia enxergar. Seria impossível que ele enxergasse, porque para enxergar precisa do globo ocular. O que Jesus fez então? Jesus cuspiu no chão, fez ali uma bolinha e colocou no rosto do rapaz. Essa bolinha que ele colocou, ele fez da mesma essência que nós somos, ou seja, ele nos fez do barro. Então, o Senhor passou barro ali nos seus olhos, né? Ou seja, ele plantou olhos no rapaz. E aí ele disse para ele, falou, olha, agora você vai até o tanque, né? O tanque, o enviado, você vai até lá e você se lava. Ao lavar-se, ele começou a enxergar. Ou seja, ele não tinha olhos. Jesus, naquele momento, ao fazer o lodo, Jesus fez olhos da essência humana, colocou no rosto do rapaz e ele passou a enxergar. E essa é a manifestação do dom de maravilha, ou seja, aquilo que é totalmente impossível. Caracterizado dentro do dom de maravilha, né? Isso é uma cura? Sim, é uma cura, porém uma cura miraculosa. Então, é justamente fazer com que o paralítico ande, fazer com que o morto ressuscite. Isso é dom de maravilha, manifestação do dom de maravilha, ok? Em terceira instância, nós temos aqui o dom de elocução, os dons que são manifestos por meio da fala. Dentro desses dons aqui, nós vamos ter o dom de profecia, que é o profeteia, que é falar e predizer o futuro, né, por intermédio da predição. Então, a profecia, ela vai dizer aquilo que está ainda para acontecer. O homem em si, ele não tem como dizer aquilo que vai acontecer. Ele pode, pela sabedoria humana, ele pode entender mais ou menos aquela situação aonde vai levar. Mas isso não é sentido profético. No sentido profético, o Senhor revela literalmente aquilo que há de acontecer. Então, no dom de profecia, nós temos essa manifestação do Senhor dizendo especificamente aquilo que há de acontecer, como que há de acontecer. Ele está trazendo uma predição futura, não como um efeito natural. Ou seja, o homem ele está desempregado e ele vai entregar currículos e ele vai conseguir um emprego. Ele vai conseguir um emprego como fruto daquilo que ele fez, ou seja, da ação dele de entregar currículo, então ele vai ter ali o seu emprego. Dentro do dom de profecia, não é um sentido natural. No dom de profecia, é a contrariação da lógica.
Então, o Senhor vai revelar aquilo que vai acontecer no âmbito espiritual. Então, o Senhor manifesta e ele pronuncia aquilo que há de acontecer. Então, aqui, a manifestação da profecia. A variedade das línguas, né, nós temos aqui gêneros, né, glossogenos. Então, aqui, a variedade da fala de línguas, né? Nós temos justamente aqui dentro desse dom, né, nós temos a língua e a variedade dela. Então, nesse dom aqui, nós temos dons de línguas naturais, nós temos dom de línguas sobrenaturais. Como dom de línguas naturais? Quando a gente pega, por exemplo, Atos, no capítulo de número 2, aqueles homens que profetizaram ali, que estavam ali na descida do Espírito Santo, aqueles 120 que ali estavam, eles não falaram em línguas celestiais, eles falaram em línguas naturais. Eles vão falar em línguas que são nacionais dos homens que estão ali presentes. Vamos voltar um pouquinho lá, em Atos capítulo 2, para ratificarmos bem essa ideia aqui. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Que vai dizer o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som parecido ou como de um vento veemente e impetuoso, ou seja, não desceu um vento, ouviu-se um grande som, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram distribuídas sobre eles, entre eles, línguas como de fogo. Não foram línguas de fogo, foi línguas como de, ou seja, com o poder que adveio e aquilo que eles sentiam. É como se uma chama ardente estivesse ardendo dentro deles. E pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem, certo? Tranquilo. Ora, estava habitando em Jerusalém, ou seja, estava ali naquele momento em Jerusalém, porque por ocasião da festa do Pentecostes, vinha judeus de todos os lugares do mundo. Então, para ficar um pouco mais claro isso, o judeu, o brasileiro, por exemplo, se o brasileiro tem um filho na América, o filho do brasileiro ele é americano. Se o brasileiro ele tem um filho na França, ele é francês. Mas o judeu, se ele tiver um filho na América, ele é judeu. Se o judeu tiver um filho no Brasil, ele é judeu. Ou seja, o judeu ele tem a sua nacionalidade, ele tem a sua linhagem sanguínea, ok? Então veja só o que aconteceu. Vamos supor que exista um judeu que nasceu aqui no Brasil, um judeu que nasceu nos Estados Unidos, muito embora não existia ainda aqui o continente americano nessa época, tá? Mas vamos supor, para ficar mais claro aqui o compreendimento. E quando se dava as festas de comemoração judaica, então os judeus eles iam até Jerusalém por ocasião da festa. E o judeu em si, o que ele faz? Ele aprende a língua nativa do lugar aonde ele está morando e ele também tem o seu idioma. Ele tem o hebraico que ele fala. E esses judeus, o que eles fizeram? Quando eles chegaram lá em Jerusalém, eles estavam lá por ocasião da festa do Pentecostes. Então, judeus de todos os lugares do mundo. E naquele dia, o Senhor permitiu que se descesse o Espírito no cumprimento da colheita, da festa da colheita. Por quê? Para trazer uma ideologia de que os homens seriam a colheita pronta. Quando o Espírito Santo ele desce, ele começa a usar as pessoas ali em línguas nacionais. Volto a repetir, como não existia aqui o continente americano, mas eu vou exemplificar a partir daqui, então tinha um judeu lá que falava em português. Tinha um judeu lá
que falava inglês. Tinha um judeu lá que falava francês. E aí cada um daqueles 120 que ali estavam, cada um começou a falar uma língua de uma nação diferente. Um começou a falar o português, o outro começou a falar o inglês, o outro começou a falar o francês, e cada um falando uma língua de uma nação. Então, quando eles ouviram isso, eles vão dizer o seguinte, ó: quando, pois, ouviram aquela voz, afluiu a multidão, que passou, que possuíram foram de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, o brasileiro ouvia falar em português, o americano ouvia falar em inglês. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura esses homens todos galileus que estão falando? Ou seja, eles nunca saíram daqui de Jerusalém. Como, pois, ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna, ou seja, na própria língua em que nós nascemos, ou seja, do país que nós nascemos. Aqueles homens nunca foram a outros continentes. Então, as línguas que eles estavam falando, eles não estavam falando línguas celestiais. Eles estavam falando línguas naturais humanas. Então, aqueles homens perplexos com aquela pronúncia, por quê? Porque eles nunca saíram de lá, e como eles aprenderam a falar com tanta fluência? Então, eles estavam inspirados pelo Espírito Santo. Veja só. Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e árabes. Como, pois, ouvimos falar em nossas próprias línguas da grandeza de Deus? Ou seja, o Espírito Santo, naquele momento, ao manifestar ali o dom das línguas, ele começa a pregoar a grandeza de Deus pela língua que cada um falava. Ou seja, muito embora eles estavam ouvindo ali, falando noutras línguas, mas eles entendiam, cada um entendia um ali. O alcance, ele foi perfeito, ele foi pleno. Cada um ali de uma outra nação não ouvia falar em judaico, em hebraico, muito embora todos eles falassem em hebraico, mas eles não ouviram em hebraico. O milagre foi que eles começaram a falar na língua de nascimento, em língua materna deles. Então, eles ficaram perplexos, e ali houve a conversão deles. Então, esse é o primeiro ponto do dom de línguas. São línguas naturais humanas. E, lá em Atos, no capítulo de número 10, nós temos ali o Pentecoste dos gentios. Em Atos 2, Pentecoste dos judeus, e Atos 10, o Pentecoste dos gentios, quando Pedro ele vai à casa de Cornélio. Pedro vai à casa de Cornélio e começa a falar da grandeza de Deus, falando ali em idioma inteligível, falando ali no grego, né? Até porque o Cornélio ele era gentil, então falando em idioma naturalmente compreendido por Cornélio. Naquele momento, o Espírito Santo desce sobre eles e repousa a língua sobre eles. Porém, ali não se havia necessidade de pregação do evangelho por intermédio das línguas. Ali era para manifestação celestial. Então, aquelas línguas que eles falam ali, eles falam de línguas celestiais. E aí, Paulo, quando ele fala aos Coríntios, no capítulo de número 13, ele vai dizer o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ou seja, ele fala que existe língua dos homens e língua dos anjos. Ou seja, aqui nós estamos falando de Atos capítulo 2 e de Atos capítulo 10. Línguas naturais humanas. Então, o Espírito Santo, ao batizar alguém, ele pode conceder que essa pessoa ela fale no dom de línguas, pode falar o japonês, pode falar qualquer língua nacionalmente humana, ou também ele pode manifestar o dom de línguas dos anjos, línguas celestiais, como Paulo diz aqui, né?
E aí existe também a multiplicidade, a variedade de línguas, que o Espírito concede cada um mediante a necessidade. Não é nada aleatório, tudo se tem um porquê. Então, o Espírito Santo vai tratar com cada um segundo a necessidade de cada um e o alcance que a pessoa vai ter, tendo em vista que os dons são para o alcance de outrem, não é para si próprio. E aí, nós vamos ter aqui, em terceira instância, o dom, dentro ainda da elocução, nós temos o dom da interpretação das línguas. Né? Então, dentro desses dons, desse dom aqui em si, nós temos aqui a junção, né, do falar em línguas. Então, alguém está falando em língua e o Espírito Santo concede a alguém o dom da interpretação dessa língua. Ou seja, vai trazer em forma inteligível aquilo que está sendo transmitido em uma outra língua. Talvez em língua celestial ou talvez em língua natural humana. Mas vai se tornar esta fala de forma inteligível dentro de um conceito de uma mensagem divina. E a palavra que nós temos aí é hermeneia, né? Que é a fala, o discurso em si, que vai ser interpretativo, né? Que vai difundir também a palavra hermenêutica, né? Que vai ser justamente dentro do contexto da interpretação, de ouvir, discernir e retransmitir de forma inteligível. Então, tirar a obscuridade, porque nós temos aqui o nosso idioma natal. Alguns falam aí outras línguas, né? Uns falam aí o inglês, o espanhol em si, né? Mas talvez se chegar alguém falando em árabe diante de você, você não compreenda. E pode ser que o Espírito Santo use alguém no idioma árabe. Então, ele vai em um sentido de mensagem da parte de Deus, ele começa a falar em árabe, e o Senhor levanta alguém com o dom da interpretação das línguas para tornar isso inteligível. Do contrário, ninguém vai entender a mensagem que está sendo transmitida. Então, aqui nós temos o fechamento dessa interpretação das línguas. E todos esses dons, eles têm um sentido. Eles são para que haja a edificação da igreja. Ou seja, todos eles são necessários. E o que é importante, Paulo, ele vai dizer o seguinte, que nós temos que buscar com zelo os melhores dons. E qual seria o melhor dom? Seria os dons de revelação, os dons de poder, os dons de elocução? Qual seria o melhor dom? O melhor dom é aquele que está faltando, porque todo dom é para um alcance. Então, se não tem enfermo, então nós não precisamos de dom de cura. Dom de cura para quê? Se não tem enfermo. Então, o dom é para resolução de uma problemática, que é para nos conduzir de volta ao Senhor. Então, quando Paulo diz procurai com zelo os melhores dons, Paulo está dizendo, olha, procure o dom mais necessário aonde vocês estão. O que vocês precisam aí neste momento? Esse é o dom necessário que vocês precisam aí. Então, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, o dom que precisa na sua localidade, o dom que é necessário na sua igreja, o dom que está faltando é esse dom que deve ser buscado. Esse é o melhor dom para o momento. Esse é o dom que precisa-se neste presente momento, ok? Então aí, nós vamos já ficando por aqui, dentro de todo esse contexto dos dons aqui, que ainda é um tabu em muitos lugares, né? Mas que o Espírito Santo do Senhor continue conduzindo a cada um de nós na sua graça, abrindo o nosso entendimento para a compreensão das Sagradas Escrituras e que não haja entre nós espírito de confusão. E se ainda chegar a aparecer um espírito de confusão, que o Senhor venha nos dar o discernimento para que nós não sejamos enganados e que esse espírito do engano não engane a igreja com o intuito de se autopromover ou até mesmo de levar para o inferno. Porque quando nós tratamos aqui dos dons em si,
Nós estamos tratando dentro de um espírito. E como disse na minha primeira fala, existe o espírito divino, o espírito humano e o espírito maligno. O propósito do espírito divino é nos conduzir a ele. O propósito do espírito humano é se autopromover. Você vai ver que ao longo do tempo o homem sempre procura se autopromover. Ele quer ser enaltecido, ele quer ser adorado, ele quer ser envaidecer. Então, esse espírito que se autopromove, ele é o espírito naturalmente humano. E existe o espírito maligno. O espírito maligno, ele quer fazer com que você se perca. Ele almeja que nós venhamos nos perder, por quê? Porque ele já perdeu a parte dele com Deus. Ele tinha o ponto de contato dele com Deus, mas ele perdeu. Então ele vai fazer de tudo para que nós venhamos a perder também. O espírito humano é aquele que quer se envaidecer. O espírito divino é aquele que nos conduz ao sentido celestial. Então, que o discernimento do Senhor esteja sobre as nossas vidas para nos conduzir ao caminho certo, à vereda direita, que nos conduz à salvação em Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês, derramando a sua graça sobre vós, a manifestação da glória e do Espírito de Deus esteja sobre nós, nos conduzindo de volta às mansões celestiais, nos levando de volta para casa, para a presença do bom mestre. Amém? Que Deus abençoe em o nome de Jesus.